Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao ABAV Talks. Meu nome é Caio Valim e eu sou estudante de turismo na Universidade de Brasília e voluntário na realização da 51ª edição da ABAV. Gostaria de convidar ao palco Lívia Dantas, assessora de políticas da Embaixada da Nova Zelândia, trazendo o tema "Se você procura, na Nova Zelândia você encontra". Uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Durante a apresentação, vocês vão entender o porquê desse título que eu estou fazendo da apresentação. Mas acho que antes de começar a falar um pouco e explicar esse título, eu vou falar sobre duas percepções que não são totalmente verdade, que, em geral, quando a gente fala da Nova Zelândia, está falando com a gente, com operadores de turismos, que eles colocam, né? Então, a primeira coisa é que a Nova Zelândia é muito longe. E aí, a gente fez esse quadro comparativo aqui, com o tempo de viagem, com 4 destinos. 3 deles, Tóquio, Los Angeles e Bangkok, eles estão no top 20 no ranking das tendências de viagem de 2024, que é feito pelo Kayak, né? Tóquio está em 11º, Los Angeles em 16º e Bangkok em 17º. E a gente incluiu também a Cidade do Cabo. E por quê? Porque a Cidade do Cabo é vista como ter alguma similaridade com a Nova Zelândia, por causa da cena gastronômica, dos vinhos e da praia. Claro que, assim, todas aqui é tudo estimativa, varia muito. Mas, assim, Tóquio, mais de 30 horas. Los Angeles, você consegue pegar o voo direto, tem 12, se não mais de 15. Bangkok, de 20 a 30. Cidade do Cabo tem agora um voo direto, são poucos, 8, mas dá 15 horas. E aqui também, que aí é a segunda parte, que as pessoas, em geral, falam da Nova Zelândia, é muito caro. Então, aqui a gente também colocou um preço médio que varia bastante. E aí, o que a gente gostaria de mostrar? Que, na verdade, a Nova Zelândia não é tão longe assim, se você pensa principalmente com Bangkok e com Tóquio, e seria só um pouco a mais do que próprio Los Angeles, e o custo também não é tão alto. Então, por exemplo, se a gente pensa no turismo para vinhos, sai mais barato você fazer um tour na Nova Zelândia do que na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, agora que a gente sabe que a Nova Zelândia não é tão longe assim, e também ela não é tão cara assim, eu acho que a gente pode começar a falar outras coisas. Eu acho que um detalhe importante é a questão visto. Portadores de passaporte brasileiro não precisam de visto para entrar na Nova Zelândia, mas eles precisam de uma autorização eletrônica de viagem, que é o NZETA. Talvez vocês conheçam como funciona, por exemplo, do Canadá. A União Europeia está pensando em colocar já foi adiado algumas vezes, mas, basicamente, você preenche um formulário, paga uma taxa, e essa taxa depende, porque ela é ou 17 ou 21 dólares. 17 se você faz pelo aplicativo, 21 se você faz pelo site. De modo geral, a NZTA ela sai instantaneamente, mas o tempo de processamento é de até 72 horas. Então, por isso que a gente sempre pede, faça o quanto antes. Ela é válida por 2 anos, então não tem problema de ficar por lá. E porque quem é responsável por isso é a Immigration New Zealand, que fica na Nova Zelândia. Às vezes, a gente recebe e-mail, contato, estou no aeroporto. Infelizmente, não tem absolutamente nada que a gente, na embaixada, ou qualquer outra pessoa possa fazer. É tudo pelo site, né? E aí, geralmente, talvez alguns trabalhem também com a Austrália. E aí, quando você faz trânsito na Nova Zelândia, você também precisa dessa NZETA. Porque, bom, o que a gente colocou 20 horas, né, eu vou com uma conexão que é via Chile, então que é com a Latam, e às vezes o voo continua para a Austrália. Então, muitas vezes as pessoas pegam e aí eles falam: eu estou indo para a Austrália, eu não sabia que precisava dessa NZTA. Sim, precisa. E, bom, além da NZTA, o que mais que os visitantes precisam? No caso, se você vai ficar uns dias na Nova Zelândia,
os turistas eles precisam pagar uma contribuição do visitante internacionais para conservação e turismo, que quando você está pedindo a NZTA, já é automático. Você fala, vou ficar na Nova Zelândia, eles já vão cobrar essa taxa também. E depois tem a declaração do viajante, que você pode fazer pelo próprio aplicativo também. Antes era em papel. Todo mundo se lembra, antigamente, que a gente tinha que preencher aquele papel. Se preferir preencher o papel chegando na Nova Zelândia, ainda é possível. Mas dá para fazer antes, questão de minutos. É mais a questão de biossegurança do que está trazendo. A Nova Zelândia, por ser uma ilha, vocês talvez se lembrem na pandemia que foi fácil de fechar o país, tem o cuidado de não estar trazendo frutas, como aqui no Brasil também. E agora a gente então vai para a parte por que se você procurar algo, você encontra na Nova Zelândia. Eu acho que assim, a Nova Zelândia é muito conhecida pela aventura, pela adrenalina, né? Então, assim, sendo a casa do turismo de aventura, a Nova Zelândia tem muitas experiências únicas, emocionantes, excitantes. Então, desde que o primeiro bungee jump abriu na década de 80, a Nova Zelândia virou um sinônimo de bungee jump. E muitas vezes, muitos visitantes eles consideram que é um rito de passagem. Ir para a Nova Zelândia e fazer o bungee jump. E, hoje em dia, ao redor do país, você tem bungee jump, assim, claro, em pontes, como foi o primeiro. Tem também viadutos, em plataformas, em penhascos. E tem outras também questões de aventura, como jet boating, rafting, skydiving, rapel, escalada. Só que a Nova Zelândia não é só isso. Então, muitas vezes aqui no Brasil, eu falo, eu vou para a Nova Zelândia, eu tenho medo de pular de bungee jump, eu não sou muito fã de rapel, não é para mim. Mas, na verdade, a Nova Zelândia pode ser para você e para qualquer tipo de turista. E é isso. A Nova Zelândia também ela é natureza e tranquilidade. Então, se você quer encontrar golfinhos, ouvir o cântaro de pássaros nativos da Nova Zelândia, que não tem em outro lugar, como o kiwi, ou você vê uma galáxia subterrânea, a natureza da Nova Zelândia, com certeza, vai te surpreender. Então, o que a gente fala para todo mundo é: você pode vir para Nova Zelândia, esquece do estresse da vida, reabasteça o seu warua, que seria bem-estar espiritual. Eu vou falar um pouquinho, o warua é em Maori, eu vou falar mais para frente um pouco da população Maori e da cultura Maori na Nova Zelândia. E lá você consegue reconectar a sua mente, corpo e espírito. Nova Zelândia também é neve e praia. São 14 mil quilômetros, 14 mil mesmo, de litoral. É quase o dobro do Brasil. Claro, a Nova Zelândia é muito menor, é do tamanho do Piauí, mas, por serem muitas ilhas, aí, claro, aumenta o valor do litoral. E, como vocês podem ver, são águas calmas, transparentes, areias brancas, então dá para você caminhar, mergulhar. Muitas praias são perto de reservas naturais. É um clima agradável, ela fica mais ao sul, então não é tão quente, mas ainda assim é gostoso. E tem ventos muito bons para quem gosta de velejar. E a parte de neve, de esqui, né, na verdade, a temporada de esqui na Nova Zelândia vai de junho a outubro. Então, seria o contrafluxo, né, do hemisfério norte. Então, aqui, para os turistas brasileiros, seria uma alternativa para a Argentina e Chile. E os campos de esqui na Nova Zelândia eles tendem a ser menos lotados, o que significa assim, menos fila. E aí tem muitas pistas suaves, abertas, que seriam para iniciantes, mas também tem para os mais aventureiros, que gostam de fazer um esqui assim, off da pista, ou mesmo um heli-ski, que seria você ir com um helicóptero e descer depois a montanha com o esqui. E um outro ponto interessante é que os campos de esqui da Nova Zelândia eles estão, em geral, perto das principais cidades. Então, as pessoas podem passar o dia esquiando e, depois de tarde, aproveitar tudo que a cidade, né, tem para oferecer. A Nova Zelândia também é para você se você gosta de noites estreladas. São céus escuros e comparativamente mais limpo do que em outras partes do mundo. E também tem algumas características celestiais únicas, fazem, né, da observação de estrelas na Nova Zelândia uma experiência mágica.
recentemente, não sei se lembram que teve a questão da aurora boreal, que no hemisfério sul também tem a aurora austral, e por causa dessas características celestiais, foram céus rosas impressionantes. Se você colocar a aurora austral, Nova Zelândia, vocês vão ver. Então, e um outro ponto é que a Nova Zelândia tem alguns dos observatórios mais acessíveis do mundo para as pessoas realmente terem essa experiência, e não só com todo o aparato, mas também com algumas hospedagens que você está lá curtindo e aproveitando o sol, como que é? O sol da lua que a gente fala, né? Ou, alguma coisa assim. Outra coisa que a Nova Zelândia é para você, se você gosta de vinho e boa comida. A Nova Zelândia conta com inúmeras vinícolas que unem o que há de melhor no mundo dos vinhos, com gastronomia e hospitalidade. E aí, lá você pode experimentar vinhos mundialmente famosos. Eu acho que o que a Nova Zelândia mais é conhecido é o que eles falam é o sedoso Pinot Noir. É um Pinot Noir realmente diferente do Pinot Noir do Chile, ou o crocante Sauvignon Blanc. E, além, claro, dos premiados vinho, a gastronomia ela une ingredientes frescos e exclusivos. Então, tem alguns frutos do mar da Nova Zelândia, como o salmão-rei, o mexilhão verde. Tem a quina também, que é uma espécie de ouriço do mar, que é apenas encontrada na Nova Zelândia. E ela é que nem assim o piqui e a jaca aqui no Brasil. Ou você gosta ou você não gosta. Então, mas tem que provar, é uma iguaria. E também o que a Nova Zelândia é mundialmente assim conhecido é pelo cordeiro, né? Macio e suculento. Nova Zelândia para você se você gosta de sofisticação. As regiões da Nova Zelândia elas abrigam diferentes tipos de alojamento, de hotéis ou algumas pousadas mais exclusivas e consideradas algumas das melhores experiências de luxo, né, do mundo. Então, é realmente um lugar, eu tinha falado antes da tranquilidade, que são lugares para você se desconectar das rotinas cansativas, relaxar, se revigorar, e tudo em meio a essas paisagens cinematográficas, né? Então, o Senhor dos Anéis, o Avatar, assim, o cenário, né, as paisagens foram inspiradas na Nova Zelândia. Então, são assim, além e não é só a questão do luxo, é também você ter experiências autênticas, diferentes, e que você possa, com a conexão com a natureza e também com a cultura local. E aí eu falei para vocês da cultura Maori, né? Então, a cultura Maori ela é parte integrante da vida, né, na Nova Zelândia. Inclusive, tem um nome em Maori para a Nova Zelândia, que é Aotearoa. E os Maoris eles são a população indígena da Nova Zelândia, né? Eles foram os primeiros habitantes a chegarem lá há mais de 1000 anos. E o que fala a lenda é que foi o grande explorador Cook que foi o primeiro a chegar a colocar o pé na Nova Zelândia. E aí são mais de 100 iwis, tribos, né? E por causa disso eu sei que não são tantas tribos como aqui no Brasil, mas tem uma diversidade cultural. Então, da cultura Maori, o que você pode assim experimentar? Tem a questão de tratamentos de bem-estar centenários, tem a culinária Maori e as suas iguarias, como carne de porco crocante, a balone, e as folhas de samambaia prateada em conserva. Essa aqui, que na verdade é o símbolo, né, da Nova Zelândia, que é a Silver Fern, que é a samambaia prateada em português. Então, eles fazem em conserva. E outra parte da cultura, acho que é um dos aspectos mais conhecidos, não sei se já ouviram falar da haka, ou do haka, né, que é um ritual de dança de guerra. E é muito comum, ficou mundialmente famoso com os All Blacks fazendo antes dos jogos, mas não é só antes de jogos que você pode fazer isso, é de modo geral. E, ao contrário do que muita gente pensa, é um sinal de respeito. Não é... Claro, tem a questão do desafio e tudo mais, mas é eles demonstrando respeito com as pessoas. E aí, além da haka, tem waiatas, que são canções, tem a caparrapa. Então, tem diferentes coisas e muitas tribos Maori elas estão envolvidas no turismo. Então, às vezes de outras que eu mencionei, como alojamentos ou com águas termais, e tudo que são gerenciados
pelos maoris, e aí eles tentam trazer essa parte da cultura também, não só o coisa. E eu acho que a Nova Zelândia também é, para você, se você procura experiências inesquecíveis, né? Então, Aotearoa a gente fala que é uma terra de pessoas, experiências e lugares únicos. Um aspecto, um ponto muito importante, né, um valor da Maori, que é Manakitanga, que significa que você tem que receber bem os hóspedes e tem que oferecer hospitalidade. Então, é algo que os neozelandeses se orgulham. Então, o embaixador fala muito que isso é uma coisa que o Brasil e a Nova Zelândia compartilham, essa questão da hospitalidade, de você receber bem as pessoas. Porque eles estão vindo assim conhecer a nossa casa. Então, a gente fica feliz deles virem até lá. E, assim, historicamente, né, a Nova Zelândia foi realmente um dos últimos lugares a serem conhecidos, né, no mundo, que chegaram, né, da colonização, mas ela sempre teve à espera dos curiosos. E aí as pessoas curiosas, elas ainda chegam e elas se surpreendem com tudo que a Nova Zelândia tem a oferecer, de geleiras a praias, passando por observação de baleias e degustação de vinhos. Então, por isso que a gente fala, se você procura, na Nova Zelândia você encontra. Porque eu coloquei aqui alguns exemplos, algumas coisas, mas tem muito mais a ser descoberto na Nova Zelândia. Então, se algum cliente de você fala, não sei para onde ir, mas eu gostaria de fazer alguma coisa, eu posso falar para vocês que vai ter alguma experiência para eles na Nova Zelândia, e a gente tem a certeza que eles vão ter uma experiência inesquecível, como a gente colocou aqui. The reward for Cooper's curiosity took the shape of a long white cloud on the horizon. One of the last lands on Earth to be found was waiting for those curious few. And the curious ones still come. They're met with Manakitanga, with open hearts, minds, and arms. We share the taonga of this land, sea, and sky. The path might not be paved. You might need to ask around, but it's here to find. No mai, hare mai, sejam todos bem-vindos à Nova Zelândia.